Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. Hoje é dia 14 de outubro de 2023 e estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas da manhã pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Crianças na Visão Espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda enviando a sua sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui no nosso programa. Você pode fazê-lo através da live do Facebook na Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir esse programa através do WhatsApp e também através do WhatsApp 20 49 12 12 ou do telefone fixo 20 49 12 00 ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Conheça também nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode também ver o anúncio dos próximos programas. Hoje, a nossa equipe de trabalho, nós temos aqui conosco a nossa amiga Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabi. Bom dia, colegas de bancada, e um bom dia muito especial para todos aqueles que estão nos acompanhando pela rádio e pelas redes sociais. Temos também o nosso amigo Michel Michels, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Michel. Bom dia, amigos. Que seja um bom programa. Isso mesmo, meus amigos. Eu sou o Marcelo, do Centro Espírita Gotas de Luz. Temos também conosco o nosso amigo João, que nos auxilia aqui nos bastidores. E antes de darmos início à nossa conversa dessa manhã, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E também a nossa patrocinadora Palmar Impermeabilizações, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Então, meus amigos, recentemente nós tivemos a lembrança no dia 12 do Dia das Crianças. E com esse dia, muitas reflexões surgem para nós. Todos sabemos que as crianças, como é dito popularmente, são o futuro do nosso mundo. Ao longo da história, muitos pensadores, filósofos, se preocuparam com a formação das crianças, pois se essa formação for eficaz, teremos uma sociedade transformada. Uma educação consciente e bem direcionada pode fazer maravilhas, não só para com as crianças, mas para com o nosso mundo como modo reflexo. Mas o que a doutrina espírita nos ensina sobre isso? Que contribuições o Espiritismo traz para que valorizemos o período da infância e para que façamos o melhor para as nossas crianças? É esse o tema de hoje. E aí nós queremos começar a nossa conversa dessa manhã perguntando a Fábio,
uma pergunta bastante interessante, até que muitas pessoas que chegam até o Espiritismo ficam até espantadas ou ficam curiosas a esse respeito. E essa pergunta é a seguinte, Fábio: o espírito da criança é formado na hora da fecundação ou ele já existia? Realmente é uma pergunta que gera muita dúvida, né? Mas o fato é que os pais biológicos, né, os pais materiais, nós, quando temos os nossos filhos, somos responsáveis pela formação material. Nós somos responsáveis pela formação do corpo dos nossos filhos. Então, o corpo, ele procede do corpo. O espírito já é uma outra história, né? Então, esse espírito, ele já existe. Ele já existe e, a partir do momento da fecundação, existe todo um trabalho da espiritualidade para que este espírito venha habitar esse corpo que está sendo formado. E muitas vezes, o espírito que vai habitar esse corpo que nós estamos formando ali, é um espírito que pode ser, inclusive, muito mais antigo que o dos pais. Ele pode ser muito mais sábio do que aqueles pais. Ele também pode ser um espírito que é bem mais recente e tem essa necessidade de estar ali. Um exemplo muito interessante é o caso de Jesus, né? Maria e José, que foram espíritos também muito elevados, né? Tão elevados a ponto de terem sido escolhidos para dar vida biológica a Jesus, eram espíritos bem mais jovens, digamos assim, né? E menos apurados do que o espírito desse filho. E muitos outros casos na história também, né? A história nos retrata muitas outras situações de pais que eram espíritos bem menos apurados, menos evoluídos do que os filhos que eles trouxeram. Então, de fato, nós somos responsáveis pela matéria, pelo corpo, células, tecidos, órgãos. Isso sim nos compete. A nossa matéria, o nosso material genético está ali. A nossa informação genética biológica está ali. Mas a questão espiritual, ela vai muito além do que nós podemos fazer. Com certeza, muito bem. Então, quando a gente às vezes olha para uma criança, a gente pode realmente estar aí, a gente tem que ter essa lembrança, né, que de fato não é a primeira vez que ela está na Terra, não é a primeira vez que ela vai ter um contato, né, com a natureza, enfim, né? Já é alguém que passou por aqui em outras oportunidades. E você veja como a natureza, ela é sábia, né? Como Deus é perfeito. Quando você olha para um bebê, a gente normalmente se apaixona por ele à primeira vista, né? Você olha para aquela criança e você se comove com aquele ser que é extremamente dependente. Ele depende daqueles adultos, daqueles familiares, daqueles pais para a sua sobrevivência. Ele depende inteiramente. Se você for olhar outras espécies do mundo animal, é um processo totalmente diferente. Você pega, por exemplo, um filhote lá, um bezerro. Ele sai do corpo da mãe, levanta, vai caminhar e mama. E ele vai, né? O ser humano não. Ele é completamente dependente. Então, você olha para aquele corpinho frágil. Quando é que você vai pensar que ali dentro existe um espírito milenário, né? Talvez, se nós tivéssemos essa consciência, será que nós íamos querer esse compromisso? Pois né? é. Então, a natureza é extremamente sábia. Deus dá mais uma prova da sua perfeição. Ele coloca no teu colo um espírito que é encantador, um corpinho ali extremamente dependente, que te comove, que te apaixona, que precisa de ti, e tu não pode recusar. Né? Independente do espírito que está ali dentro. Exatamente. E essa fase, né, é tão importante para os pais, principalmente, e é muito desafiadora para o espírito, né? Porque o que eles comentam, assim, que a gente sabe, né, que é muito mais fácil para o espírito morrer do que renascer, porque ele está exposto a muitas dificuldades, né? E como ele é imortal, às vezes ele recalcitra, né? Então, é muito complexo esse período de vinda e coisa, então por isso que a candura da infância ela é tão importante para que os pais se estimulem também a investir naquilo, né? Criando afeto e coisas assim. Então a mãe já desde da concepção ali ela começa a ter, e o pai geralmente é quando nasce, né?
Eu acho que o Marcelo também, como pai, pode dizer, quando a gente vê a criança ali, que a gente materializa aquele sentimento, né? Porque até então sua mãe estava sentindo, né? Com profundidade. E dali, eu acho que muda totalmente a vida daquela família. Começa um novo começo, né? Exatamente. Você deu uma deixa interessante, Michel. Você falou a respeito da vinda desse ser. E aí, também é uma pergunta bastante recorrente no nosso meio espírita. Se a vinda de uma criança, se existe uma programação, ou se porque o Espiritismo explica para nós, como a Fábio falou, né? Os espíritos que reencarnam, que adotam novos corpos aqui para viver na Terra e que os pais são esse instrumento para ceder esse corpo, eles já viveram outras vidas, né? E eles são pegos ao acaso do mundo espiritual, desse mundo dos espíritos, ou há uma programação, né, para que uma criança venha em determinada família? Você pode esclarecer para nós, Michel? Nós já estávamos falando sobre a capacidade da natureza, né? Então, se olhar para o macrocosmo, tudo tem uma harmonia, né? Os espaços siderais, tudo tem uma forma de se movimentar, a gente vai estudando, a gente olha para o microcosmo, também há uma harmonia. Então, a vinda de uma criança também há uma programação espiritual dela. Então, a espiritualidade toda tem um projeto. Se o espírito tem capacidade, já é um espírito mais evoluído, ele vai sentar com seus mentores, com seus amigos espirituais e vai rever toda a sua vida anterior, o que ele precisa melhorar. Ele vai, às vezes, fazer reuniões com os pais, dizer, olha, eu estou precisando, como é que vamos ajustar? Dá para ser, não dá, né? E, então, às vezes, ele vai participar também até do processo do desenvolvimento do corpo dele. Se alguma característica vai ter que ser mais marcante, se ele vai ser mais inteligente, vai ter mais dificuldade. Tudo isso é pesado e sopesado para que aquele irmãozinho consiga. Tem uma pesquisa no livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, de uma doutora, que ela é americana. Ela, por meio da hipnose, ela fez, com 750 pessoas, ela conversou, né, sobre várias perguntas sobre a existência desse espírito, né? E uma delas, assim, que fica 81% das 750 pessoas disseram que eles haviam decidido renascer. Então, quer dizer que eles programaram, né, que eles iriam vir, né? E somente 19 disseram que não tinham lembrança. Quer dizer que por não ter lembrança, não quer dizer que eles também não tinham programado, né? Então, às vezes, pode vir nessa questão de ajuste de todas as pessoas, ou às vezes também numa relação. Então, toda a relação que a gente vai ter de cunho amoroso, pode ser que venha um espírito. E aí pode ser que esteja programado, ou pode ser que venha um pouquinho antes, né? Essa situação. Mas toda a programação espiritual, há um projeto por trás, os espíritos vêm. E mesmo aqui na nossa vida, às vezes, porque que a programação espiritual a gente pensa assim, não, mas é tudo escritinho lá, linha por linha, né? Ah, eu vou em X data fazer tal coisa. Não, não é assim. É como se fosse um capítulo do livro, assim. A nossa vida tem um capítulo lá e várias coisas a gente pode fazer. E no decorrer da vida a gente vai ter a possibilidade de fazer aquilo, ou às vezes mudar totalmente aquela situação, mas há sim uma pré-ordenação, às vezes até a gente estuda lá no plano espiritual, se capacita, né? Por exemplo, se a gente vem como médio, às vezes a gente fica anos lá estudando, compreendendo, para que quando a gente chega aqui a gente tenha a melhor situação possível para se desenvolver. Então há sim uma programação espiritual, mas ela não é obrigatória, né? Não é que tudo está escrito e tudo vai ter que ser cumprido linha por linha. E essa é a dificuldade, às vezes, de a gente entender, né? Então, principalmente que os espíritos nos ensinam nesse livro Desafios da Vida Familiar, o Espírito Camilo, né, do Raul Teixeira, ele fala que geralmente, tipo, os nossos relacionamentos conjugais nem sempre são programados no plano espiritual, porque a gente é muito parecido aqui na Terra. Então, às vezes, a gente acaba adiantando o processo de se casando muito cedo, ou às vezes não casando no momento preciso, casa mais tarde. Então, tudo isso é muito mais aberto, assim, do que a gente imagina, né? Então, a programação é como se fossem os grandes capítulos de um livro, e a gente vai escrevendo e, às vezes, modificando ele do recorrer da nossa vida. Mas veja como essa fala do Michel é importante para nos lembrar que nós temos livre-arbítrio, né, para tomar as nossas decisões. Então, nós temos essa programação, mas as decisões menores, elas ficam a nosso encargo, né? E também para esclarecer que não existe acaso. Porque muitas vezes, quando a gente observa, especialmente em famílias onde há conflitos nos lares, as pessoas se perguntam por que eu tinha que nascer aqui? Eu sou tão diferente dessa família, eu não tenho nada a ver com essas pessoas, eu não me identifico com essas pessoas, eu acho que Deus me colocou na casa errada. Engano seu, né? Aquela velha história, eu não pedi para nascer. Pediu sim, implorou, precisava muito dessa experiência, e esse pai e essa mãe te permitiram, esse pai e essa mãe te acolheram,
esse pai e essa mãe fizeram a caridade de permitir que você viesse nesse lar, né? Então agradeça, Exato. não reclame, agradeça, né? Então essa questão que o Michel aborda, os conflitos que acontecem ali, eles são necessários para que a gente se programe para melhorar, para que a gente se coloque numa condição de evoluir, auxiliando uns aos outros, porque não houve acaso, houve uma programação, né? Às vezes, né, tem um livro bem conhecido para nós espíritas, que é o livro chamado Missionários da Luz. E ele traz ali a história de Segismundo, que era um espírito que precisava encarnar numa família, e que esse espírito ele tinha desavenças, ele tinha conflitos com o seu pai, com o futuro pai. Estava, né, grávida a esposa dele, e ele teve esse contato aí com o pai, não queria recebê-lo porque ele pressentia que quem iria nascer ali seria alguém de difícil convivência. Então é bem interessante como essas programações, como os amigos comentaram, ela visa esses reajustes, essa palavra que o Michel colocou bem interessante, essas reconciliações de espíritos que em vidas passadas muitas vezes tiveram conflitos. Como tem os casos, obviamente, daqueles espíritos que tiveram uma ótima relação. Então a gente vê, né, o porquê muitas vezes que tem pais, os pais que têm mais filhos, mas com o meu filho X eu me dou muito bem, eu tenho uma afinidade muito grande, mas com aquele filho outro, eu tenho uma coisa com ele, eu não consigo, né, ter uma boa convivência, às vezes, né? E isso para os pais é difícil, especialmente para as mães. Eu já ouvi uma pessoa que me disse em determinada ocasião, chorando copiosamente, eu não consigo amar este filho. Por que eu não consigo amar esse filho? Né? Então, muitas vezes é isso, é um reajuste doloroso, né? Tanto que, em algumas circunstâncias, o espírito não vem. Alguns casos de aborto espontâneo se dão por isso. Ele chegou ali no momento de voltar, ele se dá conta do tamanho da missão e do compromisso e ele fala, não, eu não quero, ele tem livre-arbítrio. Ele desiste. Nesse livro que eu comentei, Nossos Filhos São Espíritos, que ele comenta esse estudo da doutora Ellen Wambach, ele fala, né, que o espírito está sentindo desde a gestação, ele sente a atmosfera que ele está, os pensamentos da mãe, os pensamentos da família, ele sabe se ele está sendo bem-vindo, não está bem-vindo. E aí alguns relatam até a indignação deles quando eles nascem, o descaso que aquelas irmãos que trouxeram ele para o mundo estão tendo. Ele fala, aquele estava cheirando cigarro, eles tinham bebido antes, eles não estão nem aí com a minha vinda. Né? Então, porque o espírito ainda ele guarda uma memória muito forte até ele começar a nascer. Aí dos 0 aos 7 ele começa a esquecer um pouquinho dessa condição de adulto e começa a virar criança de novo. E aí com 14, e daí dos 14 aos 21 que ele vai receber toda a carga, né, das emoções, das memórias anteriores para ele vir. Então, olha, é todo um processo, né? Então, como a gente vive no mundo de provas e expiações, que a gente ainda muito pouco evoluído, né? A gente está muito mais perto do animal do que do anjo, né? Isso eu acho que fica claro para todo mundo que nos escuta. A gente ainda precisa desse período. Então, há toda uma programação, há todo um preparo dos pais, do filho, para que aquilo se dê da melhor forma possível. Né? Então a gente vê assim como há todo um cuidado na natureza, há toda uma harmonia ali. Com certeza o investimento é muito maior para nós, né, encarnados, conscientes, para a gente tentar se melhorar da melhor maneira possível, mas é difícil, não é fácil, é complexo. Com certeza. Eu queria aproveitar e dar bom dia para muitas manifestações que temos já no Facebook. Sintam-se todos muito, muito abraçados, caros amigos que nos acompanham. E nós já temos 2 perguntas, é um assunto bastante instigante. Nós temos a pergunta do nosso amigo Enzo Sander e temos a pergunta também do nosso amigo Jair, que é lá de São Lourenço do Oeste. Mas a gente vai pedir para que eles esperem um pouquinho mais, porque quando a gente encaixar ali na sequência do nosso roteiro do programa, a gente vai especificamente entrar nessas perguntas que são muito interessantes para que os ouvintes também se esclareçam acerca desses questionamentos que são oportunos. Mas antes, então, de respondê-las, nós vamos seguir com uma outra pergunta para a gente poder encadear bem certo o nosso raciocínio, as nossas ideias, que é, Fábio, justamente a importância da infância para o espírito reencarnante. A gente sabe que Deus nada faz por acaso. Então, nessa máxima que é tão verdadeira,
qual que é a importância da fase da infância para o espírito que reencarna novamente aqui na Terra? Veja que essa questão é tão importante que Kardec traz ela lá no Livro dos Espíritos, na questão 383. E a resposta que eles nos dão: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Ou seja, na primeira infância, ali até os 7 anos, do 0 aos 7 anos, a criança, ela é, como o Michel falou, ela tem ainda uma relação muito forte com o plano espiritual, né? A gente fala que nós habitamos os 2 mundos. Enquanto dormimos, estamos no plano espiritual, né? Enquanto estamos acordados, estamos no mundo material. A criança faz essa alteração o tempo inteiro, porque ela ainda está muito ligada com o plano espiritual. Ela ainda está se desfazendo de algumas memórias, trazendo outras memórias. Então, é um período que a gente pode dizer que ela está mais maleável, né? Ela aceita melhor as orientações. E é como se ela fosse uma página em branco de um livro, onde tudo ainda pode ser escrito, né? É o momento onde ela está mais apta a receber influências boas e ruins, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê aquela criança paradinha ali no canto, conversando sozinha. Aí você vai lá e pergunta para ela: meu filho, mas com quem que você está falando? Ah, eu estou falando com o fulano. Mas quem que é o fulano? Mas você não está vendo o fulano aqui na minha frente, que eu estou conversando com ele? E a pessoa já se apavora. Meu Deus, essa criança tem problema na cabeça. Aí, por medo ou ignorância, né? Muitas vezes as pessoas falam: ah, tem um amigo imaginário. O amigo não é imaginário. O amigo existe. Só que nós não conseguimos enxergar. Ela consegue, porque ela ainda tem essa capacidade mais aflorada, mais sensível. E ela ainda está recebendo muito amparo do mundo espiritual. Então, ela consegue, daqui a pouco, enxergar o mentor, enxergar esses amigos. Então, vejam o quanto é importante esse período. Ela tem toda uma equipe espiritual trabalhando, amparando, para que ela se oriente e siga firme nesse projeto de reencarnar, porque ele é muito sério, ele é muito grave, ele é muito importante. Então, esse é o melhor tempo que existe para que os adultos exerçam uma influência benéfica, salutar, positiva, né? Aproveitar esse tempo que essa criança está mais sensível para trazer para ela as orientações mais importantes da sua vida. E uma outra questão que se fala pouco, né? Mas esse fragmento de inconsciente que a gente constrói, especialmente até aos 6 anos, e se fecha ali, essa parte fica dentro da gente, para sempre, né? É aquilo que a gente chama de criança interior. Tudo aquilo que você viveu, que você aprendeu, que você registrou até os 6 anos, está ali, morando dentro de você. E essa memória, ela vai se manifestar. E vai se manifestar quando? Quando você for um adulto e estiver sob pressão, né? Então, por exemplo, se eu fui uma criança que eu fui vista pelos meus pais, que eu fui amada, que eu fui estimulada, que eu tive as minhas necessidades materiais, afetivas, elas foram satisfeitas, eu vou estar tranquila. A minha criança interior está em paz. Aquilo que a psicologia chama de criança sol, criança luz. Agora, se nesses 6 anos eu não fui vista, eu não recebi afeto suficiente, eu não tive as minhas necessidades materiais e afetivas atendidas, se eu fui uma criança criticada, o tempo inteiro criticada, cobrada, exigida, se eu não me senti parte daquele sistema familiar, eu vou ter uma criança triste, uma criança doente, uma criança machucada. Então, quando adulto, essa criança também está morando ali, né? Aí você imagina, por exemplo, uma coisa bem simples, né? Um conflito bem bobo. O casal está organizando um jantar e o marido fala assim: então eu vou ao supermercado. Beleza. E a esposa fala: traz para mim um chocolate, aquele chocolate lá que você sabe que eu gosto. E ele vai. E aquele homem demora a voltar. Aí ele chega
atrapalhado, ele fala, tinha trânsito, o supermercado cheio, foi bem pior do que eu pensava, tá aqui as compras. E ela fala, cadê meu chocolate? E ele fala, puxa vida, esqueci teu chocolate. Caiu a casa, né? Aí dá aquele conflito, daquela briga, por que você esquece as coisas que eu te peço? Aí a gente se pergunta assim, quem que tá brigando ali? Quem que tá fazendo conflito? É aquela mulher adulta que sabe que esse marido estava assoberbado, que ele teve dificuldade, que ele tinha outras coisas, que ele tem essa cabeça também cheia de informação e que é natural esquecer algo? Ou é aquela criança que não era vista e que pediu tantas coisas e nunca teve, tanta atenção e nunca teve, que aquela criança fala assim, peraí, de novo estão esquecendo o que eu pedi? E briga. Né? Então, vejam como a formação dessa primeira infância ela vai refletir na vida adulta. Nos relacionamentos, no trabalho, na forma como a pessoa se conduz moralmente, socialmente, afetivamente. Então, é preciso um cuidado muito grande com a primeira infância. Muito grande. Com certeza, muito. E essa questão, principalmente, hoje em dia a gente convive, às vezes acaba convivendo pouco com os nossos filhos, porque a gente vive um sistema que às vezes o pai e a mãe têm que trabalhar, né? Então, essa fase dos 0 aos 7 é de fundamental importância. Então, quanto mais ela conseguir conviver com a família, né, e ter bons exemplos ali naquela família, porque às vezes a gente vai contratar uma cuidadora, mas a gente não sabe qual que é a formação dela, o que ela vai trazer, quais são os traumas que ela vai acabar demonstrando ali, porque a criança está absorvendo tudo, ela é que nem uma esponja, né? Tudo que você colocar, ela absorve, porque ela não sabe o que é bom, o que é ruim ainda, né? E principalmente o cuidado, e os pais vão ter esse olhar, geralmente, é ver o que está nascendo ali, o que ela está apresentando, que ela vai começar a brotar as dificuldades e as qualidades que ela tem. E aí, como diz o Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que fazer como um bom jardineiro e tentar ir podando aquelas más arestas, né? Porque a gente tem que combater, hoje, todos nós, o egoísmo e o orgulho. E ele se apresenta desde aquela idade, né? Na briga de não querer repartir uma coisa. Então, tudo tem que ter um diálogo, tem que ter uma forma de abordar. E também a forma que a gente vai tratar isso e a forma que a gente vai abordar também vai né, construir esse ser que depois vai se tornar um adulto, né? E aí, como a gente acredita em reencarnação, o que acontece? Se a gente investir bem na infância, educar bem aquele filho, quando a gente vir como bisneto e neto, a gente vai estar melhor educado também. Então, é um investimento da família espiritual nossa, né? Então, todo o avanço que a gente tem no nosso autoconhecimento, no autoconhecimento da criança, né? Nessa melhora, é um avanço da família toda. Então, é um progresso da humanidade, né? Então, E você veja como, mais uma vez, a gente percebe na infância a perfeição de Deus. Como o Michel falou, até os 7 anos, a criança é muito mais tranquila. A gente ouve muito relato dos pais nesse sentido. Meu Deus, a criança até os 7 anos era um anjo, agora é um capeta. Né? Que ainda agora não consigo mais lidar com essa criatura, era um amor e agora virou isso. Não é que virou, ela sempre foi. Mas, os primeiros 7 anos, aqueles instintos, aquele ego estava adormecido, tudo aquilo ali estava bem quietinho, bem escondidinho, que é para a gente se apegar, trabalhar bem, cuidar direitinho. E aí, à medida que essas coisas vão vindo, e elas vão vindo aos poucos, se nós fizermos isso que o Michel falou, esse investimento de olhar com mais cuidado, amor e atenção nos primeiros anos, vai se tornando mais fácil. Né? Porque eu já moldei aquela criança para um bom caráter. Porque nós pais fazemos isso, nós temos essa capacidade de moldar aquele filho como nós queremos. Aí depois, quando começa a surgir essa dificuldade, quando aquelas memórias desse espírito velho começam a aparecer, já tem base para lidar de uma forma melhor. Muito bem, com certeza. Antes de responder as perguntas dos nossos amigos, vamos a mais uma aqui, que daí a gente entra nas respostas, né? Então, Michel, falando de pais em relação à criança, desse relacionamento tão imprescindível, qual seria esse compromisso que os pais têm em relação à educação, enfim, à criança? Sim. O Espiritismo trata isso como, quem sabe, a grande missão nossa enquanto encarnados, né? Quando a gente tem filho, é a nossa grande missão, aproximar essa alma de Deus, como nos diz Santo Agostinho, lá no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ver a importância disso, que nessa pesquisa que você está de novo, doutora Ella Wambach, porque eu cito a pesquisa porque é uma pesquisa feita nos Estados Unidos que não tem nada com conotação religiosa como se fosse no Brasil, né? No Brasil, quem sabe, a gente teria um viés. Então, ela fala assim que 87% dessas pessoas entrevistadas conheciam seus pais, amigos e amores. Então, quer dizer que há todo um projeto, né?
Então, quando o casal decide ter esse filho, ele tem esse compromisso de preparar-se e instruir-se em conhecimento, em educação. E hoje, graças a Deus, a gente tem, né, um monte de livros para a gente se preparar. A gente vai saber cada período da gestação. E aí a mãe pode, né, digamos, hoje se tem algum ouvinte que está em gestação, ela pode conversar com o bebezinho que está lá no... Olha, agora você vai desenvolver tal coisa, vamos caprichar ali para sair bem. Tudo isso vai auxiliar ele, porque ele vai se sentindo amado, ele vai vindo com esse sentimento, né? E aí quando, por exemplo, chegou na infância, tá em dificuldade, no momento do sono dele, tu pode ir lá e conversar com ele. Diz, olha, filho, vamos tentar melhorar isso aqui, eu sei que está difícil agora, né? Às vezes se colocar também, porque muitas vezes o que acontece, a gente tem uma educação que a gente foi muito, uma educação muito de imposição, né? E às vezes as crianças dessa nova geração que tem vindo, elas não aceitam muito você se impor nelas. Você tem que dialogar, explicar o porquê, sentar, falar com calma, né? Então, o que acontece? A gente, às vezes, na hora do sono falar isso e também se colocar. Principalmente quando ela vê que a gente está cometendo um erro que a gente já pediu para ela não fazer, né? Dizer, olha, o pai também erra, a gente não é perfeito. Porque ali a gente está aprendendo, né? Com o espírito velho em posição nova, a gente está, às vezes, revendo coisas do passado que a gente fez muito grave para ele. Que às vezes vem à tona aquela raiva, aqueles sentimentos inexplicados, estão ali, né? Porque há um passado espiritual sendo trazido. E nós, às vezes, não sabemos como lidar com isso, né? Então, procurar criar um ambiente evangelizador, uma casa tranquila, procurar ter mais harmonia, não brigar na frente da criança, né? Tudo isso colabora para que se faça um ambiente que a criança aprenda. E isso, com certeza, vai ver erros, vai ver acertos, né? E a gente tem que lembrar, como Deus não dá prova superior aos nossos esforços, então tudo que acontece ali, que está acontecendo com o nosso filho, naquela situação familiar, está previsto nessa programação que a gente teve antes de reencarnar. E se a gente tem fé e faz oração, sempre a gente vai ter o auxílio, uma orientação, vai ter alguém que vai nos apoiar para nos auxiliar. Então tem uma história bem interessante que o Allan Kardec traz em uma revista Espírita de fevereiro de 1864, falando como a gente tem, às vezes, uma educação um pouco estranha com os nossos filhos, né? Ele fala que tinha uma menina de uma família rica que tinha uma inteligência muito rara, mas ela tinha alguns defeitos e era mimada. E aí um dia os pais falaram assim, olha, se você não se comportar, os doces que você tem aqui, que você tanto gosta, vão ser dados para a primeira criança que a gente vê na rua. E ela, como os pais nunca cumpriam coisas, né? Ela não deu bola. E no outro dia os pais cumpriram. Pegaram a criança, fizeram com que ela trouxesse na mão, sentasse na mesa, e a criança pegou e comeu os doces na frente dela. Aí a criança saiu e ela olhou para os pais e falou assim, se eu soubesse que vocês iam fazer isso, eu teria comido os doces ontem à noite. Então, será que foi uma educação aquilo, ou foi mais para afirmar ainda mais os sentimentos ruins que ela já trazia de outras vidas? Então, a maneira que a gente aborda as situações, a maneira que a gente trata as coisas, né, é muito complexo. Então, a educação é um eterno rever as coisas, repensar como a gente está educando, repensar como a gente está vivenciando, né? Porque, às vezes, a gente tem que rever as nossas coisas que a gente já tem como hábito nosso, né, de defeitos que a gente está trazendo em dificuldade para o nosso filho, porque ali a gente está exposto também, né? Porque na nossa família a gente é o que é. Às vezes aqui, né, conversando com vocês aqui na rádio, às vezes dentro de uma religião, dentro da sociedade, a gente é de um jeito, mas lá na família a gente às vezes tem outras características, né? Então, às vezes, a gente nem vê isso. E com o relacionamento com a criança, a gente vem tudo isso à tona. Então, às vezes a gente precisa até ir num psicólogo, conversar com outras pessoas, ir lá no atendimento fraterno da casa, para que a gente ir se melhorando, para daí poder educar melhor a criança. Então, é um desafio muito grande e para quem se dispõe a aprender, eu acho que é um momento ímpar, né? Porque a gente se transforma quando nasce o filho e vai se transformando ao longo do tempo com a educação dele, né? Porque é muito desafiador isso. Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito, que ele diz que os filhos são os espíritos que vêm do espaço para progredir nos nossos braços, né? E essa questão do que eles trazem, a gente tem que lembrar que muitas vezes esse filho traz hoje um vício que na vida passada dele eu fomentei. Eu deixei que ele criasse aquilo. Eu ajudei ele, né, a se perder naquele vício. E agora eu venho para amparar. Então, mais uma vez ressaltando a importância da primeira infância. Tem um trabalho que foi realizado numa universidade americana. Deve ter uns 10 anos já essa pesquisa. Eles tinham um problema tão sério de drogadição naquela universidade que eles resolveram estudar, não os usuários, porque esses já eram a maioria. Eles começaram a estudar os não usuários.
Eles queriam entender por que naquele universo eles tinham um pequeno percentual, você veja a gravidade, um pequeno percentual que não era usuário de droga. E aí eles começaram a excluir características, né? Não era a faixa etária, não era a condição social, não era o sexo, não era o local de onde eles vieram. O que eles concluíram naquele processo ali? Que dos 4 aos 8 anos, essas crianças, esses jovens não usuários de drogas, eles tinham frequentado com os pais a religião deles. Então, naquele momento, vocês vejam, quando a gente pensa que a criança não entende nada, eles estavam frequentando a religião dos pais e eles começaram a ouvir orientações religiosas. E o detalhe, eram orientações espirituais diferentes. Então, essa questão que o Michel fala do compromisso que nós assumimos, nós também temos o compromisso de apresentar a Deus para os nossos filhos. Essa é a obrigação dos pais, né? Nós temos que amar, sim, crianças precisam de amor como uma planta precisa de água. Mas se você bota muita água na planta, você mata ela, você sufoca ela, né? A criança precisa de amor e também precisa de limite. A criança precisa saber que o lugar dela dentro da família é o lugar de criança. A criança não decide, porque ela não tem condição para isso. Quem manda na casa são os pais. Quem decide são os pais. Ela tem opinião de criança. Ela tem lugar de criança. Ela não pode carregar um peso que não é dela, né? Então, eu sempre falo que existe o não terapêutico. A criança pede para escutar não. Porque quando você está dizendo você não pode, o que ela está entendendo? Minha mãe está me enxergando, né? O inconsciente dela está falando isso. A minha mãe está me enxergando, ela está vendo o que eu estou fazendo e ela se importa comigo o suficiente para me orientar, né? Aquela criança que se joga no chão no supermercado, o que ela quer? O doce? Não, ela quer limite. Aquela criança que não obedece nunca, ela quer limite. Aquele adolescente que não cumpre horário, ele quer limite. O limite é uma forma de amar. E hoje a gente percebe que a sociedade perdeu isso. Os pais têm aquela ideia de que eu tenho que ser amigo do meu filho. Não tem que ser amigo do teu filho. Os amigos do teu filho ele vai escolher. Você é pai. Teu compromisso é de pai, teu compromisso é de mãe, é de orientar e de ter uma palavra firme dentro da tua casa. Isso é muito importante, né? E essa questão de levar esse filho na tua crença, quantas vezes a gente ouve assim, eu vou lá na igreja tal, mas eu não batizei o meu filho lá porque quando ele crescer, ele escolhe. Escolher pressupõe conhecer. Como é que você escolhe uma coisa se você não sabe do que se trata? Como é que essa criança vai escolher uma crença se ela não conhece nada? E por que ela veio na tua família e você com as tuas crenças? Será que a espiritualidade errou? Ela veio para você apresentar porque ela precisa das suas crenças. Pelo menos até o período da idade adulta, onde ela vai poder escolher. Mas até lá, minha casa, minhas regras, não é mesmo? Minha casa, na nossa casa, são os pais que têm que exercer essa muito bem colocado, né? E falando de crenças, Fábio, eu não gosto de citar casos pessoais, mas eu digo em relação à minha filha uma vez, certa feita, me veio uma ideia muito interessante que eu tenho colocado em prática e está dando muito certo. Filha, você tem 2 pais. Como 2 pais? O pai do céu, que é Deus, esse é o pai que é meu pai também, e você tem o teu pai da terra, que é o Marcelo no caso, né? E aí agora ela já sabe perfeitamente, né? E aí quando você reporta que ela tem um pai do céu, que é alguém que está vendo ela, aonde você for ele vai estar contigo, né? Então é muito importante que a criança saiba que ela está sendo filmada, entre aspas, aonde ela for, tem alguém acompanhando ela, que é a presença divina. Isso desde cedo ela vai crescendo com essa ideia, e isso facilita bastante, né, Fábio? E Michel, a gente tem que passar, não é por acaso que o filho vem na nossa família, para que a gente passe para ele, e não só passar verbalmente, porque não adianta você falar e agir, né? Porque as crianças aprendem muito mais com os olhos do que com os ouvidos, né? Elas aprendem muito mais vendo a conduta, o comportamento dos pais, do que com o que os pais falam, né? Nesse ponto, o Divaldo, ele tem numa entrevista, ele tem um ponto bem interessante, ele fala assim: se vocês pais escolhem o melhor colégio para os seus filhos, se vocês pais escolhem o melhor médico, né, o melhor local, os melhores brinquedos, por que você vai deixar para ele escolher a religião que ele quer?
É você que tem que escolher. E aí depois, quando ele ficar velho, é lógico que ele vai poder, né? No uso do livre-arbítrio dele. Mas o meu pai sempre dizia, enquanto você estiver sob meu teto, vão ser estabelecidas as minhas regras, você vai agir conforme, né? Eu entendo que seja melhor. Aí depois você vai ver, né? O que você vai querer. Mas até lá, né? E hoje a doutrina tem a evangelização, que é um ponto, eu acho que às vezes seja um ponto de virada para aqueles espíritos, né? Eu lembro me fugiu o nome do orientador falando que numa palestra a mãe, né, que ele falava sobre essa importância, né, da evangelização na vida das pessoas, assim, e ele fala que uma mãe depois, né, ligou pro filho e pediu, né, olha, você era obrigado aí, né, todo dia era uma briga para você ir na doutrina, você acha que foi importante? Disse, olha mãe, se eu não conhecesse a doutrina hoje, quem sabe eu já teria cometido atos horríveis na vida, mas sabendo da reencarnação, sabendo da existência do mundo espiritual, sabendo da lei de causa e efeito, eu hoje consigo, né, sofrear esses sentimentos porque eu aprendi lá na minha infância como eram as coisas. Então a gente não sabe da importância, né? O Haroldo fala, né? Eu posso nascer em qualquer lugar do mundo, mas eu gostaria de nascer numa família espírita quando eu reencarnasse, porque tem toda uma base, né, que vai auxiliar, né? Não que o espiritismo seja a melhor das religiões, né? Mas para nós hoje, quem sabe, seja mais adequado para nossa evolução, né? Que vai trazer isso que nós precisamos, né? Mas uma religião que traga esse conhecimento conversado, né? Sobre Deus, sobre a importância da observância dessas leis. Essa semana, só para complementar, eu palestrei na terça e tinha uma moça com uma pequenininha, acho que tinha uns 2 aninhos a menina. E aí, quando saímos, ela veio me cumprimentar e me disse, olha que bom, hoje eu consegui trazer minha filha, ela se comportou, ela não deu um pio. Aí eu falei, olha, hoje ela se comportou, da próxima vez ela pode chorar, na próxima ela pode correr um pouco aí por dentro e tá tudo bem. Né? Ela é uma criança, quem está aqui dentro ou é pai ou já foi criança. A gente entende que as crianças também têm um comportamento mais espontâneo. Não deixa de trazer a tua filha. Né? Isso é importante para ela, é importante para a tua família. Traga a tua filha. E a família, e às vezes os outros que às vezes ficam impacientes, né? Tem que ter paciência, né? Porque às vezes aquele espírito tá ali recebendo coisas que a gente nem imagina, né? Então a gente tem que ter paciência, nós quanto adultos, de saber que vai dar um barulhinho, às vezes uma complicação, mas pro pai e pra filha é muito importante, ou pro filho, né? É muito importante aquela presença ali na hora da doutrinária, né? Seguindo então com as perguntas, né? Que o Michel tocou no assunto interessante e já lembramos da pergunta do Enzo, porque vai encaixar ali, mas eu vou fazer a pergunta para a Fábio e vou colocar do lado a pergunta do Enzo, porque ela vai responder provavelmente nessa pergunta. No que o Espiritismo pode auxiliar a criança e sua família? E aí eu quero colocar a pergunta do Enzo, né, Sander, que ele traz assim, que o filho dele foi ofendido pela síndica do condomínio e há vários dias ele vem tendo pesadelo. O que ele pode estar fazendo, né, para auxiliar, né, em relação de termos espirituais para ajudar nesse momento o filho dele, né? Então eu acho que vai fechar também com aquilo que o Espiritismo nos traz, né, para que a gente possa auxiliar as crianças, né? O que a doutrina espírita pode contribuir nesse sentido? Muito bem. A doutrina espírita em si, ela vai muito além da questão religiosa, né? Eu diria que ela é um guia de conduta humana. Ela é um guia que nos ensina a nos conduzir nas questões éticas, nas questões morais e nas questões espirituais também. Né? E o que eu vejo de mais importante nessa questão de auxiliar a criança e a família é exatamente a imortalidade da alma. Ela transforma totalmente a nossa perspectiva de vida. Por quê? Se eu entendo que eu tenho uma vida só, por que eu vou me privar de coisas que podem me prejudicar no futuro? Mas se eu tenho uma vida, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou aproveitar tudo que eu tiver vontade de aproveitar, enfim, morri e acabou. Então, eu tenho um tipo de conduta, né? Eu tenho uma conduta mais permissiva, eu tenho uma conduta mais apegada, eu tenho uma conduta despreocupada com questões éticas e morais. Eu tenho só uma vida, eu vou fazer o que me der na telha. E vou ensinar meu filho a fazer isso. Agora, quando eu me dou conta de que eu sou um espírito imortal e o meu filho é um espírito imortal, que nós estamos nos reencontrando para reajustes muito prováveis, eu entendo que eu preciso preparar esse espírito não apenas para esta vida, mas para muitas vidas. Então, a minha conduta muda completamente, porque eu sei que todos os exageros cometidos aqui terão impacto não somente nessa existência, mas também na próxima e nas próximas. Né? Então, nesse sentido,
Nós nos tornamos obrigados a olhar para as questões morais e espirituais. Eu sou obrigado a sair da matéria. Então, eu entendo, sim, que eu preciso olhar para esse filho. Eu preciso educar ele para que ele viva em sociedade, para que ele tenha autonomia, para que ele tenha conhecimento, para que ele possa se sustentar, para que ele possa ter o sucesso material necessário para a sua vida, para a sua subsistência, para a sua família, que ele se desenvolva o máximo possível enquanto capacidades humanas, mas que não é só isso, que essa é a parte menor. A parte maior é a parte espiritual. Então, nesse sentido, eu me vejo obrigada a colocar para esse filho isso que você dizia. Você tem mais um pai. Talvez você tenha muitos pais. Você tem não só mais uma vida, mas muitas vidas. Você está aqui para progredir enquanto espírito, para se tornar melhor do que você foi ontem e melhor do que você foi na vida passada. Eu, às vezes, brinco com o meu, digo, olha, se a gente fosse grande coisa, a gente não estava na Terra. Se a gente fosse flor que se cheire, a gente estava num mundinho melhor. Se nós estamos aqui na Terra, tão próximos da animalidade, é porque ainda temos tanto a evoluir, que nenhuma oportunidade pode ser perdida. Então, a gente observa às vezes, como o Michel disse, às vezes a gente fica com dó, né? Aquele pai e aquela mãe, eles estão trabalhando que nem doidos ali para poder dar uma escola boa, um plano de saúde para aquele filho. Daí eles chegam em casa de noite, eles estão exaustos. E aquela criança, mãe, quero brincar. Pai, eu quero brincar. O pai que ele só consegue brincar de estátua, né? Brincar de desmaiar. Vamos brincar de desmaiar, filho? É só o que ele consegue. Mas tire a força, o restinho da bateria e dá atenção para essa criança. Tire o restinho da energia que você tem e seja exemplo para essa criança. Porque ela vai criar o filho dela como tu criou ela, né? Quando a gente olha pra gente, às vezes, quantas vezes você olha pro teu filho fazendo alguma coisa e você pensa assim, o que meu pai faria numa hora dessa? Deu certo? Deu, então vamos lá, né? É assim que o teu filho vai criar os teus netos. Então, nós temos que criá-los para a imortalidade. E essa questão da crença, essa questão da espiritualidade, eu sempre digo assim, floresce onde Deus te plantou, mas leva em algum lugar. Tu tem que levar ele lá na casa espírita, encher os bolsos de bala para ele parar quieto? Tudo bem. Tu tem que levar um livro, leva, mas leva. Porque esse é o teu compromisso com a vida imortal do teu filho. E para esse ouvinte que nos faz esse questionamento, é exatamente aquilo que o Michel falava antes, né? As crianças hoje, elas têm essa dificuldade de serem confrontadas, né? De receber ordens, de serem confrontados por pessoas estranhas. E aí a gente tem que colocar eles a seguinte questão: será que é tão grave essa ofensa que o teu amiguinho te fez? Por exemplo, a questão do bullying. Será que você realmente se ofendeu? O problema não é você, o problema é ele, né? Trabalha a questão do perdão, trabalha a questão da aceitação das coisas. É uma grande oportunidade. Olha, aqui na tua casa a gente te trata bem, se essa pessoa te tratou mal, ela tem problema. E ver se a pessoa tem razão, né? Não, e aí porque, é que tá. Porque daqui a pouco essa pessoa, ela falou, a criança estava de repente numa conduta que não era mais adequada. Talvez a abordagem foi terrível. E isso aí é condenável, né? Porque ninguém tem o direito de abordar erradamente ou com grosseria uma pessoa. Mas daqui a pouco, né? Aproveitar para extrair esse elemento, a importância da prece antes de dormir, se você está tendo pesadelos. Fazer um evangelho no lar, né? Essa é uma conduta também muito importante dentro da família. Às vezes você tem, por exemplo, um filho adolescente. Não é fácil lidar com um filho adolescente, né? Eles pioram um pouquinho da infância. A gente já foi adolescente também, sabe, né? Eles se revoltam um pouco, mas é como a gente falava antes. Você vive sob a minha casa. Você vive sob o meu teto. Aqui na minha casa, no dia tal, na hora tal, tem evangelho. Então, o senhor, por gentileza, compareça. Ele pode até vir de cara feia, mas ele vem, né? E ele vai estar sendo ajudado. Então, num caso como esse, a criança está tendo pesadelo, faz evangelho mais de uma vez por semana.
né? Fluidifica uma água, dá para essa criança tomar, leva essa criança a receber passe, quando ele estiver indo dormir, faz mais uma oração, conversa com ele, como o Michel falava antes, enquanto ele dorme, né? Orienta esse espírito enquanto ele está adormecido. Nós temos esse acesso durante o sono da criança, é fantástico. Se os pais conhecessem o poder que isso tem, eles jamais deixariam de conversar com os filhos enquanto eles estão adormecidos. A gente tem um acesso incrível à questão espiritual, é muito importante. Nós podemos colocar informações ali preciosas enquanto essa criança está conversando dorme. com o espírito, né? Não com aquela. E esse tempo de qualidade é de extrema importância, porque é isso às vezes que vai fazer com que ele tenha sustentação para conseguir fazer a boa atitude, né? E também às vezes quando você entra em conflito assim, que a pessoa fica com uma mágoa, às vezes tentar trazer outras qualidades da pessoa, porque às vezes você vai enxergar aquela pessoa de uma maneira tão ruim que você não vai nem conseguir perdoar ela, porque daí tu vai criando motivos, né? Nós somos muito bons em criar motivos pra gente continuar com sentimentos ruins no nosso coração, né? Então às vezes desconstitui isso, né? Dizer, olha, ela tem tal qualidade, às vezes naquele momento não foi o mais adequado, às vezes colocar uma situação que essa criança também errou daquela maneira para ver como todo mundo comete esse erro, né? Com a minha filha lá no colégio, eu falo assim, ó, são pessoas diferentes, criadas de maneira diferente, a gente tem que saber tolerar. Nem todo mundo vai ser querido, nem todo mundo vai querer brincar das mesmas brincadeiras que você. E não seja como ela. Isso. Não Daí seja como ela. Ela te deu um exemplo. Isso. Meu filho, não seja como ela. Olha como é feio, como é ruim ser como Isso. ela, mandão, ser grosso, né? Aproveita para fazer do limão uma limonada, né? E tente ser melhor quando você puder, né? Porque nem sempre é possível também, né? Porque às vezes a criança ou o adolescente também não vai agir da melhor forma, né? Então é um processo de aprendizado, né? E que a gente vai evoluindo junto, né? Uma oportunidade, Isso. uma oportunidade. E essa questão que o Michel falava dos pais ali também antes, a gente tem que lembrar que a família, ela é uma versão reduzida da sociedade, né? Então, se você está criando um filho que ele não consegue acatar ordens tuas, que espécie de funcionário ele vai ser? Um dia ele vai trabalhar para alguém. O chefe, né? O chefe, o funcionário, como é que ele vai lidar com as pessoas se ele tem essa dificuldade enorme, essa resistência em acatar o que você diz, em colaborar, em te ajudar em casa, em fazer as obrigações dele? Você não está formando só um filho, você está formando um cidadão, né? Um cidadão para essa sociedade e para as sociedades que virão. Né? Então, essa questão ela é muito séria. Nós temos que olhar para a nossa família nesse sentido também. Muito bem. Estamos nos encaminhando para o final do programa e mais uma vez vamos escutar o recado da nossa patrocinadora, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos com o nosso programa. Estamos tratando com o tema Crianças na Visão Espírita e temos uma pergunta do nosso amigo Jair, que ele diz o seguinte para nós. Ele pergunta: e quando é uma gravidez não desejada ou não planejada aqui na Terra? Como funciona esse encaixe desse espírito? Às vezes a gente não espera algumas situações que acontecem na nossa vida, né? Mas às vezes elas são importantes para aquele momento a gente possa repensar as coisas, ressignificar algumas situações, né? Então hoje a gente tem um problema grave, por exemplo, que nós como homens não assumimos às vezes essas relações, né? Às vezes a gente tem uma relação muito rápida e fica, eu vou pagar minha pensão e vou ficar longe. Não, a gente tem um compromisso, tanto com aquela pessoa que a gente teve a relação, independente que foi uma vez só, foi uma situação ocasional, não, a gente tem um compromisso ali com aquela situação, né? Não é por acaso que foi gerada aquela união. Então, às vezes, nós psicologicamente, às vezes não estamos preparados, mas Deus espera que a gente possa fazer da melhor forma possível aquela situação, né? Então, é lógico que é difícil, é extremamente complicado, principalmente para as mães, e eu acho que é uma atitude, a gente tem que louvar aquela mãe, às vezes, mãe solteira, às vezes no início da juventude, com todos os planos de faculdade, de trabalho, que ressignifica toda a sua vida para atender aquela criatura, mas com certeza a espiritualidade e aquele serzinho que está vindo, ela vai ser extremamente grata e vai ser por milhares de anos, vai ser para a eternidade aquela gratidão, né? Então é bem difícil cuidar de filho, principalmente cuidar de filho sozinho, e às vezes como nossas famílias são reduzidas hoje, né? Às vezes a gente só tem o pai e a mãe, às vezes não tem ninguém para cuidar, é só a mãe, né?
para cuidar, que os pais estão em outra cidade, coisa assim, mas com certeza aquilo tem um grande plano ali, e às vezes é um momento de virada na nossa vida, porque às vezes vai despertar sentimentos, vai despertar outras situações que vão fazer com que todos cresçam, né? Geralmente e infelizmente hoje em dia a gente cresce muito mais nos desafios, né? Nas situações difíceis da vida. Então às vezes vai ser uma situação bem difícil e nós enquanto sociedade a gente tem que voltar a esse olhar e tentar, né, trazer situações. Então a gente sabe lá na Casa Espírita que existe uma mãe assim, a gente teria enquanto comunidade tentar auxiliar e abraçar aquela mãe, porque a gente sabe as dificuldades quando às vezes os dois, né, tem. Então imagine uma pessoa sozinha assim com uma situação dessas. Com certeza. Primeiro, levar adiante essa É gestação, leve adiante, a espiritualidade vai dar um jeito. E outra coisa, aquilo que até o Michel falava e a Fábio sobre a questão dos planejamentos de reencarnação de espíritos, esses planejamentos às vezes eles são feitos com muitos anos de antecedência. Então, para a espiritualidade, se tiver que houver uma antecipação, vai haver, né? Mas há sempre encaixes oportunos. Então, mesmo que seja uma gravidez antecipada antes do tempo, vai ter ali o espírito mais adequado para coabitar com aquela família ali, para estar com aquela família. A gente já viu relatos na literatura espírita de casos em que o casal teve essa situação, né, de uma gravidez muito precoce, e todo mundo se questionando, meu Deus, mas por quê? E aí os pais fizeram com que eles se casassem. No fim da conta, aquele casamento deu super certo, criaram aquele filho, tiveram outros filhos, e lá adiante eles ficaram sabendo que deveria ter sido mais fácil. Eles deveriam ter tido aquele filho ali anos depois. Mas se ele não tivesse vindo naquele momento, aquele relacionamento teria terminado porque o rapaz estava se encaminhando para um caminho muito ruim de droga, né? Então, aquele filho fez o quê? Resgatou. Ele veio antes, eles enfrentaram mais dificuldades para resgatar aquele pai. Olha só, muito bem colocado. Então, nada por acaso, meus amigos. E por fim, né, Michel, que sugestões os espíritos podem dar, né, além daquilo que nós já comentamos, para que os pais eduquem bem os seus filhos? Então, na questão 208 do Livro dos Espíritos, né, a gente... e no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que os pais têm essa missão, né, de educar e de aproximar essa alma de Deus. Então, esse primeiro grande esforço, eu acho, é na nossa própria reforma íntima, né? Investindo no nosso crescimento espiritual, a gente vai ser uma pessoa melhor e aí, naturalmente, vai passar melhores exemplos para o nosso filho, né? Então, o Espiritismo diz, né, que cada um de nós está aqui nesse compromisso de crescer em sabedoria e em amor. E no amor, às vezes, a gente é um pouco deficiente. Então, quando vem o filho, ele faz um despertar de um novo sentimento, né? Às vezes, a gente tem um sentimento passional pela nossa esposa, né? Um sentimento, né, mais físico, e ele vai se transformando quando a gente vê ela se tornar mãe. E aí, aquele sentimento se renova quando vem o filho. E aí a gente vai ter um outro sentimento com o nosso avô, com os nossos netos, né, quando vierem, com os nossos irmãos. Então, todos esses sentimentos vão sendo... Então, isso o Espiritismo diz que é muito importante, né? E aí, como a Fábio bem colocou antes, né, aprender sobre Deus, sobre Jesus, como é importante a gente se fortalecer na nossa fé, né? E aí, a frequência, a casa espírita, né, a leitura, o evangelho no lar, para que nessa situação, porque vão existir situações de gente, né, todo que é adulto sabe que só Deus mesmo para ajudar a gente, né? Parece que só Deus pode nos segurar na mão naquele momento e dizer, não, filho, estamos aqui, vamos junto, né? Então, essa importância, né, de trazer, praticar a caridade com ele, né? Desenvolver esse sentimento, né, da necessidade da fraternidade, não ignorar, às vezes os nossos filhos questionam, a minha filha, ela sempre cumprimentava todo mundo na rua. E muitas vezes as pessoas em situação de rua, às vezes elas não olham no rosto das pessoas por a situação que elas estão, né? E a minha filha ficava indignada, dizendo, mas por que ele não me olha? Por que ele não me diz oi? E daí, às vezes, ela ficava insistindo, ela parava na frente e ficava falando até ele cumprimentar ela, assim, até a pessoa cumprimentar ela. E até ele dizer, mas ela tá me cumprimentando de verdade, assim? E às vezes, quem sabe, seja um momento único na vida daquele irmãozinho também lá, né? E aí a gente tem que deixar, né? Por mais medo, às vezes, a gente sinta da situação, porque é uma situação que o espírito está ali vivenciando, né? Então, mostrar que existem essas situações, o que a gente pode ajudar, como a gente pode fazer para que aquilo não ocorra, né? São situações que a gente vai aprendendo, né? Cuidado que a gente vê na televisão, nos programas, nos seriados, a gente assiste perto deles, porque eles estão gravando tudo aquilo, né? E hoje, infelizmente, é uma forte proposta de conotação sexual, né? Nos filmes, nas músicas, né? Então, a gente tem que cuidar isso para não fazer com que desperte nele sentimentos difíceis, porque a gente, adulto, já tem dificuldade de dominar algumas sensações, algumas emoções. Imagine ele criança, né? Sofrendo todas aquelas situações, né? Então, ter esse cuidado, né?
do que a gente conversa ao redor deles, né? Tentar não colocar ele em ambientes de muita bebida, que às vezes as pessoas se excedem, né? Cometem atos, às vezes começam a brigar, discutir alto, porque aquilo vai ficar gravado para ele. Não, dá para resolver daquela forma, porque os adultos fazem assim. Né? Então, essas situações o Espiritismo nos traz assim, né? Conversar que existem diferentes formas de gostar, de se vestir, essas situações importantes para que hoje o mundo está muito diverso, né? E a gente tem que aprender a viver com essas diferenças, né? Dizer que ele apesar de ele ser uma pessoa única, existem pessoas que vão criticar ele, que vão falar mal, né? Como a gente viu a situação antes, né? Então, tudo isso eu acho que o Espiritismo traz, né? A gente tem uma literatura vasta, tem palestras, né? Tem os estudos lá na casa, então a gente frequentar isso para se... Materiais muito amplos, né? Queremos agradecer a participação de todos por estarem conosco, desejando um excelente final de semana, com muita paz, com muita luz para todos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.